E aí, pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Renda Vitalícia. Eu vou estar comentando um pouquinho sobre a Lei Gênesis, que acabou de ser. Acabou, entre aspas, né? Tem ali, acho que uma semana, que foi sancionada. Então, eu queria estar discorrendo um pouquinho para vocês. A gente vai fazer primeiro essa parte de mapa mental e depois a gente vai para algumas notícias, né, que eu gostaria de discorrer para vocês. Bem, ele acabou de ser aprovado, né? Sancionou, que é essa Genius Act, que é o primeiro marco, né, em regulação das criptomoedas nos Estados Unidos. Mais precisamente, ela é sobre o dólar, né? São stablecoins que é criptomoedas pareadas a dólar. E aqui eu fiz aqui uns prós e uns contras. Na verdade, tem mais pró do que contra, mas vamos destrinchar. Quais são os prós? Acho que o primeiro de todos, que é o que dá mais vazão, né, isso daí, é justamente a clareza regulatória. Porque pela primeira vez os Estados Unidos vão ter um marco legal, né, que vai padronizar as stablecoins que vão encerrar, né, as incertezas jurídicas, porque o que mais teve foi stablecoin que fizeram, né, tipo Luna, sei lá, vários outros que fingiam ser pareados, mas aí tinham depeg, né, que quando na verdade não tinha nenhum lastro, o cara simplesmente emitia dólar e não tinha, então o mercado arruinava, né? E com essa clareza regulatória, muitas empresas vão poder, né, fazer esse um para um e vão poder mitigar esse risco. Então vai dar uma inovação maior, né, para esse mercado, que vai fazer que o dinheiro flua de verdade, né? Aqui vai ter uma proteção, né, já que eles são emitidos de um para um, é, com ativos que são basicamente os treasuries, né, que são a dívida ali, o Tesouro Selic dos Estados Unidos. O que dá para ser auditado. Então, em caso de falência, ainda tem a proteção legal, né, para reembolso. Ah, vai ter um fortalecimento, né, da confiança no dólar digital, que é o que eles estão querendo fazer, essa que é a verdade, de um CBDC, que pode reforçar a dominância do dólar nos ambientes digitais, porque seria em tese a primeira moeda, já é na verdade, né, que tem muita força, tipo, o Bitcoin é cotado em dólar, todas as outras são cotadas em dólar, não é em euro, não é em libra, não é em suíço, não é em franco, sei lá o quê, não é em reais, muito menos, né? São feitos em dólar. Então, o dólar, de certa forma, ainda será a unidade de conta das economias vigentes, né? Mesmo com a ameaça da China aí, com a Rússia, naquele coluio, né? Com o Brasil tentando liderar os BRICS, mas não há nenhum movimento, né, por parte deles. E tem uma integração com. Aqui está falando com quem manda no jogo, que é ter bastante dinheiro, né, que é o setor bancário. Com essa lei, dá para o setor bancário agora vir em peso. Ah, Devido a isso, né, permite que os emissores aprovados tenham acesso a contas do Federal Reserve, potencializando o aumento e a eficiência dos pagamentos, né, e reduzindo principalmente o custo. Então, está falando agora tipo JP Morgan, tipo de bancos entrando aqui. E quais são os contras? Bora lá. Eu peguei e selecionei dois que eu acho que são principais, né? Que é o potencial de risco sistêmico, que é como as reservas são stablecoins lastreadas, que serão, né, alocadas em títulos dos Estados Unidos, se tiver uma massa de venda, né, bastante grande, pode gerar instabilidade no mercado. E aí dá o famoso default. E aí todo mundo vai vendendo, aquilo ali vai valendo menos, e aí aquele risco sistêmico. Mas se hoje já acontece esse risco, pelo menos quando tiver ali no mundo digital, isso daí vai dar para ser, eu vou colocar aqui entre aspas, mais auditável, porque tu vai conseguir ver, né, quanto está sendo emitido. Vai ter uma clareza maior. E esse aqui para mim é o principal, que tu vai ser tudo centralizado. Aqui vai ter uma supervisão, né, desse órgão que vão controlar ali o poder, né, da criptomoeda, tipo de tu congelar o ativo ou restringir licenças. O que faz com que tu centralize o poder na mão de um órgão. Então, eu acho que, tipo, se as criptomoedas vieram com o intuito de libertar a gente do uso do libertar a gente do poder do Estado, com esse coluio, com essa regulamentação, acaba que tem mais controle do Estado. Então, mesmo que a gente tente fugir ali, eles vão dando um jeito, né, de sempre colocar as mãos, né, no nosso dinheiro. E agora eu vou passar para a parte de notícias que eu acho que vai começar a casar de o porquê, né, dessa lei ter saído agora e por que o Trump está fazendo isso.
Bem, um dos motivos que eu acredito que o Trump tenha fazendo isso é justamente que a China tem reduzido os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Tipo, eles não estão mais comprando os papéis. Tipo, então, a cada ano, a China tem reduzido, né, o aporte ali nas dívidas, financiando, na verdade, os Estados Unidos. E, tipo, ela já foi a maior detentora e hoje ela está em terceiro lugar. E conforme o tempo vai passando, vai acontecendo isso também. Porque, de certa forma, a dívida dos Estados Unidos está quase que impagável. Ela está em 33 trilhões, cara. Tipo, é muito alto mesmo. Então, é, é como se a gente está vendo ali um default, vai dar um default muito grande. Tipo, essa dívida sempre tende a aumentar e a inflação vai correr tudo. Então, eles basicamente já estão vendo isso. E qual é a medida que a China está tomando para sair dos tesouros, do tesouro dos Estados Unidos e pegar uma outra reserva? Seria justamente ampliando as reservas de ouro, né? Hoje a China ela está aí com 44, quase 45 toneladas de ouro e bate recorde. Então, o que eles estão fazendo é justamente aumentando a quantidade de ouro, né? Para que tenha ali uma reserva sólida, para que talvez, possa parear algum tipo de moeda, ou ter mesmo ali como reserva, né? Do país. E não somente a China está fazendo isso, né? Nós temos aqui quem? O governo da Rússia. E eles estão aumentando também ouro. E essa aqui, ó, tem mais ou menos final do ano, né? Ali no do ano passado. Então, o governo, principalmente porque né, estão em guerra, então a forma de preservar valor é comprando ouro, mesmo com a moeda deles desvalorizando, né? Que é o rublo, já que não é aceito em nenhum lugar. Então, uma forma de tentar contornar isso é tendo reservas em ouro. Então, meio que eles estão fazendo isso. Só que eu acho que essa estratégia deles pode cair por terra. Por quê? Porque tem uma senadora nos Estados Unidos que se chama Cynthia Lummis. O que ela quer fazer? Ela quer converter a reserva dela de ouro em Bitcoin. Ou seja, ela vai dampar o preço ela vai jogar ouro no mercado, vai fazer com que quem tem reserva, China e Rússia, percam valor de capital e ela vai inflacionar, entre aspas, né? Vai deixar o Bitcoin mais escasso porque ela vai começar a consumir mais, ter mais posses de Bitcoin. Então, é basicamente a tese do software, que depois eu vou estar falando um pouquinho mais para vocês. Então, tipo assim, é a jogada de gênio. Essa Cynthia Lummis, ela é muito inteligente, cara. Muito inteligente. Muito mesmo. Mas enfim, vamos dar continuidade do principal motivo, né? Como vocês estão vendo aqui, a China já está reduzindo a compra, o que faz com que tenha menos dinheiro nos Estados Unidos. Então, como uma forma de meio que manobrar isso daí, o que o Trump está fazendo? Ele está justamente contratando, entre aspas, ali, Tether, Circle e provavelmente o PayPal, né? Até porque o PayPal, um dos donos era o Elon Musk, não sei se ainda é, né? Mas ele foi um dos fundadores. Então, são empresas que vão comprar a dívida pública. Tanto que a Tether, em 2024, ela está entre os principais compradores do Tesouro dos Estados Unidos. Se eu não me engano, ela tá, acho que é entre as 10 primeiras, né? Tipo, ela concorre com países. Como a gente vai ver aqui nessa próxima matéria, ó. Tether supera a Alemanha como um dos maiores detentores da dívida dos Estados Unidos. Então, tipo assim, eles têm algo mais ou menos entre 120 milhões de Treasury Bill, né? Que é o tesouro Selic deles. Então, essa lei é justamente para que eles tenham uma vazão para a dívida deles. Então, eles encontraram na Tether, na Circle ou em qualquer outra stablecoin uma forma de alguém financiar o, a dívida americana. É basicamente isso a lei. Mas isso pode ser um lado bom porque com o maior contato de stablecoins, pode acelerar o mercado cripto. Então pode ter muito dinheiro começando a escorrer para cá. É igual o Pix, pô. Ninguém conhecia Pix. Ninguém sabia ler um QR Code. Com o avanço do Pix, todo mundo sabe, faz agora ler QR Code. É mais inteirado nesse mundo, né? Então, acho que com as stablecoins vai acelerar bastante o mercado de cripto. E bem, a senadora Cynthia Lummis, né? Como sempre. Cara, eu queria que tivéssemos um presidente, uma presidente também, igual essa mulher. Ela tá tentando isentar, né, pequenas atividades de cripto. Ou seja, tá deixando o país mais receptivo às criptomoedas. Em especial, ela é grande defensora do Bitcoin.
Essa mulher, cara, ela tem uma visão muito além, cara. Muito além. Vocês ainda vão ouvir falar muito dessa mulher. Muito mesmo. Ah, e sobre Soft War? Soft War, ele é um livro de um tenente lá que foi da Força. Ele era da Força Aérea, né? Astronauta, uma coisa assim. Ele é engenheiro. E aí ele escreveu esse livro aqui, que é do Jason Lowery. E aí ele foi, né, para o MIT e começou a estudar sobre o Bitcoin. E ele fez esse livro aqui falando justamente a tese da senadora Lumens. Eu não sei qual é a relação entre os dois, mas, cara, essa cara que a Cynthia Lumens tem é a mesma desse livro aqui, do Software. Que, inclusive, que está aqui no nosso canal do Telegram. Aqui, ó, tem o Software, que tá totalmente em português, né? Então dá pra tu aprender um pouquinho, né, sobre a visão desse cara e como a senadora Lumens, tipo, ou ela escreveu, ou ela foi coautora, ou ela leu, né, isso daqui e tá divulgando as ideias, né. E tem aqui também o livro do Renatão, do qual eu sempre deixei bem claro que sou muito fã do Renato 38, aqui o Bitcoin Red Pill. E tem alguns outros, né, que eu acredito que possa ajudar um pouquinho vocês, né, nessa busca de entender melhor um pouquinho sobre economia, Obrigado Deus de Bitcoin, enfim, outros aqui, Análise Técnica, livro da Adam Smith, né, A Riqueza das Nações. E só para fechar, né, o nosso vídeo, eu vou mostrar aqui uma outra notícia. Aqui tá aqui da CNN, né, beleza, falando sobre isso aqui. Só que o que me chamou a atenção é que, tipo assim, esse mercado de stablecoin tá avaliado em 260 bilhões, beleza. Só que pode crescer para 2 trilhões. É tipo, é quase 10 vezes, sabe? E isso até em 2028. Então, é um mercado que tem muito a crescer. Os Estados Unidos provavelmente vai estar se financiando muito. Provavelmente, eu acho que eles vão começar a comprar bastante Bitcoin utilizando esse dinheiro. Acredito que vão dampar o ouro, ou seja, vão começar a liquidar ouro e vão fazer com que o Bitcoin seja valorizado. Bem, era essa a minha visão sobre essa lei. Eu acho que tudo isso ainda é muito cedo, ainda temos muita coisa para ver. E acredito que conforme o tempo vai passando, é, mais leis, acredito que pró-cripto irão surgir na era Trump, apesar de eu não ser um extrema, extremo seguidor dele, né? Eu compactuo mais com as ideias austríacas e ele é visivelmente um conservador nacionalista, em que preserva primeiro os Estados Unidos e depois o resto. Não é livre mercado, né? Tanto que está emplacando taxa nos outros. Mas enfim, espero que eu possa estar ajudando vocês nessa caminhada aí, né? De estudos, de aprimoramento, né, de investimentos, que a gente possa estar tentando ganhar ali um pouquinho a mais, fazer a mais. E isso, pessoal. Se tiverem ideias, deixem nos comentários. Se tiver uma outra visão, também deixe aí. Se tiverem críticas, deixe aí. Desde que não me xinguem, né? Porque, poxa, eu tô tentando crescer junto, eu não tô tentando menosprezar ninguém. Mas enfim, que Deus possa abençoar vocês. Não se esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.